E aí, queridos alunos, tudo bem com vocês? Rogério, meu querido, o que foi aquela correria lá? Um monte de questão do Enem. Muito boas, né? Boas, e outra, preparando essa garotada aí para essa prova. Exato. Que é uma prova muito importante para a sua vida profissional, para aquilo que você quer, não é isso? Muito bem. Eu, o professor Jorge, o Rogério e a nossa querida Aldelinda aí com vocês, olha aí, ó. Olha ela aí, viu, dando tchau? Aldelinda, essa nossa intérprete maravilhosa. Convidamos vocês para mais uma viagem geográfica. Vamos junto? Vamos lá no quadro Aula 31.1, Rogério. É isso. Olha só, vamos falar sobre os norte-americanos. Vamos falar sobre a formação territorial dos Estados Unidos. Nós também vamos falar sobre a questão da industrialização lá nos Estados Unidos. E vamos falar da ascensão econômica. Professor, você já começa colocando uma palavra que eu não conheço, professor. Ascensão. Ascensão, Rogério, é aquilo que vai ascender. Professor, não resolveu nada, eu não sei nem o que é ascender, nem o que é ascensão. Tranquilo, sem problema nenhuma. A subida, a alavancagem econômica dos Estados Unidos, ok? A ascensão é isso. É, gradativamente o crescimento Exato. dessa economia deles, a potência que eles são, econômica. Rogério, a habilidade que a gente quer que os nossos alunos alcancem hoje, qual é? Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Tu acha que eles vão alcançar essa habilidade? Vamos, sim, vou entender que é importante, né? Essa circulação para a produção, né, do espaço geográfico. É muito importante. Falar em riqueza, Estados Unidos. Muito bem. Tem muita riqueza lá. Exato, é a nossa grande potência mundial, né? É a grande potência econômica mundial, tanto na parte econômica, como geopolítica, como armamentista. Isso mesmo. Ou seja, o mesmo que força bélica. Exato. Armamento de guerra. Muito bem. Bem, aí a gente começa falando sobre a formação do território deles, né? Então, o território tornou-se colônia do Império Britânico no século XVII. Neste mesmo século, ocorreu a formação das 13 colônias inglesas na costa do Atlântico Norte. A ocupação destas colônias se deu de forma bastante distinta, Rogério. No norte, as terras despertaram pouco interesse destes ingleses, pois o clima temperado limitava o cultivo de gêneros agrícolas tropicais. Também não foram encontradas jazidas de metais preciosos, como ouro e prata. Então, Rogério, não teve interesse dos ingleses por causa do clima, não é isso? Não dava deles cultivar os gêneros alimentícios deles, e também não tinha metais preciosos. Essas condições favoreceram a formação de colônias de povoamento. Professor, eu lembro que o professor Rogério falou alguma coisa sobre isso. Tu falou, Rogério? Falei mesmo. Então relembra eles aí. Então nós temos colônia de povoamento nessa porção norte dos Estados Unidos. E o que é essa colônia de povoamento? É essa colônia, como a gente acabou de verificar, que ela não foi, vamos colocar, estruturada para produção agrícola, para extração mineral. Então, assim, a ideia era de ter encontrado também, né, para poder garantir esse desenvolvimento nessa porção dos Estados Unidos. Mas não encontraram e começaram o quê? Trabalhar para a estruturação, para o progresso dessa área. Por isso que tornou-se colônia de povoamento no norte dos Estados Unidos.
Diferente de como aconteceu aqui no Brasil, colônia de exploração, que os colonizadores eles vieram para o Brasil, né, com o verdadeiro propósito de extrair as riquezas aqui do Brasil e levar para a sua respectiva metrópole. Por isso que a colônia é chamada colônia de exploração. Então, a de povoamento tem que associar logo essa questão de ocupação e o progresso desta área. E York é uma cidade, né? Exato. Lá na Grã-Bretanha, lá no Reino Unido. No Reino Unido. E Nova York, justamente os ingleses deram esse nome da cidade, justamente porque, para lembrar a cidade deles natal, York. Exato. Lá na Inglaterra. Beleza, vamos lá no quadro. Com predomínio de policulturas baseadas no trabalho familiar e voltadas para necessidades, olha aí, o Rogério acabou de falar, internas, ou seja, da população local. E se tem produção, né, para abastecimento da população interna, certamente aquela população ela passou a ocupar aquele território, porque havia produção para abastecer o mercado interno. Exatamente. E outra, não era aquela monocultura como a plantation nos países, as colônias de exploração, Exato. não é isso? Policulturas e também o trabalho era familiar. Nos casos das plantations, era geralmente trabalho escravo. Escravo. Né? Por isso que a gente fala que o processo de colonização norte-americano é distinto, se a gente for comparar aí com os países subdesenvolvidos da América. A formação de uma economia interna apoiada no crescimento do mercado consumidor contribuiu para o desenvolvimento e a expansão das manufaturas, do comércio e das casas bancárias, que, mais tarde, assegurariam a arrancada do desenvolvimento industrial. Olha aí, Rogério. Então, olha só, começou por onde? Pela economia interna. A economia interna deles, não é isso? Exato. Aumentou este mercado consumidor deles também. Depois contribuiu, né, na verdade, contribuiu para essa expansão das manufaturas que posteriormente seria arrancada para eles também entrarem na Revolução Industrial. Exato. No sul, o clima tropical favoreceu o estabelecimento das colônias de exploração, com a formação de grandes latifundiários. Olha aí, aqui já está um pouco parecido com a gente aqui, não é isso? Exato. Com a formação de grandes latifundiários, agroexportadores, baseados na utilização de mão de obra escrava. Tá vendo, Rogério? Um pouco parecido com a gente aqui. Exato. Semelhantes aos dos portugueses e espanhóis implantaram aqui nos domínios coloniais da América. E aí nós temos aí as 13 colônias britânicas nesse processo de ocupação e desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, a gente tem em amarelo as chamadas colônias britânicas de povoamento, que, conforme a gente viu há pouco, localizada aí mais na porção norte, onde a gente tem um clima aí temperado, que é um clima que não foi tão favorável para plantação de produtos aí dentro das áreas de plantation. E temos nessa parte mais ao sul a outro tipo de colônia que falamos há pouco, que é a chamada aí colônia de exploração. Para você poder identificar nessa questão espacial: norte, povoamento; sul, exploração. E a independência dos Estados Unidos? A partir da segunda metade do século XVIII, a Inglaterra adotou uma postura mais rígida em relação à sua mais importante colônia. Ampliou sobre ela a fiscalização e o controle político, aumentou a cobrança de impostos e passou a controlar as atividades econômicas. Aí a gente começa a verificar uma situação que começou a gerar alguns problemas dentro dos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, olha só, a gente tem aí, então, a partir dessas cobranças, começaram as inquietações dentro dessa sociedade aí que viria a ser
na sociedade norte-americana. Então, a gente falou que ela era tem uma parte, né, que tinha exploração, no entanto, o povoamento é o que prevaleceu. Exato. No entanto, ainda era uma colônia. Sim, sim. Então, a Inglaterra, para, tipo assim, digamos que ter um pouco mais de vantagens fiscais e um controle político, isso aqui é um problema grave. Isso aqui começa a dar problema, cobrança de impostos. E controlar atividades econômicas, opa, acendeu uma luzinha aí, Rogério. Isso mesmo. Vamos lá. Consequências dessa postura. Divergência, ou seja, deu um atrito aí entre os colonos e a coroa britânica. Isso. Então, aí deu panos para manga. E isso gerou uma guerra. E essa guerra, obviamente, vai desencadear a independência dos Estados Unidos da América. Em 4 de julho de 1776. Esta é a data de proclamação da independência dos Estados Unidos. Isso mesmo. Então, a gente tem aí a Guerra de Secessão, que aconteceu de 1861 a 1865. Então, essa questão que a gente traz de guerra, né, professor Jorge, é mais para entender um pouco do contexto histórico. E quem aprofunda mais essas relações é a galera de história, né? Professor Beto, professor Lorismar. Então, essa Guerra de Secessão, nós tivemos os envolvidos, os Estados Confederados do Sul e a União Federativa do Norte. É o início do conflito, quando os Estados do Sul separaram-se da União e formaram os Estados Confederados da América. Motivo da guerra, divergência em relação à abolição da escravatura, isso daí é dentro dos Estados Unidos. Isso. Questionamento sobre a extensão de novos territórios ocupados no Oeste, porque falamos lá no início, Norte, povoamento, Sul dependia dessa questão da mão de obra escrava. E aí, a partir do momento que houve essa divergência de pensamento entre Norte e Sul, contribuiu para a culminância dessa guerra que foi conhecida como Guerra de Secessão. Características aí a gente tem do Norte e Sul. No Norte, tínhamos o general Ulysses Grant. O Norte tinha ex-colônias de povoamento, enquanto que no Sul, a ex-colônia era de exploração. Exato. E o general lá era o Robert Lee. No Norte, tinha o acúmulo de capital. Olha só, ele tinha mais características de vantagem, né, Rogério? Com certeza. O progresso já era uma realidade no Norte. Enquanto que no Sul, a economia era agrícola. No Norte, havia muito acúmulo de capital, o trabalho era livre e assalariado. Era um forte já desenvolvimento industrial no Norte. Lá no Sul, a economia se baseava principalmente na agricultura e era para a exportação de produtos, e lá tinha o trabalho escravo, enquanto que a maior população estava no norte dos Estados Unidos. Exato. Então, a gente vai verificar o desfecho dessa guerra agora, como que aconteceu aí, né, professor Jorge? O Norte, ele defendia que os novos territórios deveriam ser constituídos com a proibição da escravidão. E o Sul? O Sul dizia que a extensão do modelo escravista para os novos territórios. Então... Um defendia, né? O Sul defendia, né? Porque dentro do Sul existiam as plantations, né, professor Jorge? Eles dependiam dessa mão de obra. Exatamente. Até porque, como o Norte era mais capitalista, eles eram um pouco mais visionários, enquanto que o Sul ainda tinha a ideia de escravizar as pessoas, porque quando se tem escravo, não se paga trabalhador. Muito bem. É bem diferente. Então, o Norte, inclusive, já estava iniciando sua Revolução Industrial. Muito bem. É isso? Exato. Então, galera, nessa brincadeira dessa guerra aí sangrenta, quem ganhou foi os Estados
do Norte, ok? Aí nós temos essas duas bandeiras, né? Os Estados da Confederação, que era o Partido Democrata, Livre-Cambismo e Abolicionismo e Escravismo. Do outro lado era o Norte, que era a União, que era o Partido Republicano protecionista, né? E inclusive são até hoje, né? Exato. E também eles eram abolicionistas. Então, essa era a diferença entre... E essas eram as bandeiras, né? O Sul era a bandeira ali que tem várias estrelas ali dentro de um X, e o Norte tem a bandeira quase como é atualmente. Muito bem. Exato. Então, a abolição da escravidão nos Estados Unidos foi decretada em 1º de janeiro de 1863, com a Lei de Emancipação dos Escravos, e foi reafirmada com a promulgação da 13ª Emenda Constitucional em 1865, após o fim da guerra, que foi a Guerra de Secessão. Vamos lá. Voltando. Conquista do Oeste a partir do final da guerra. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos lá. Lei da Propriedade Rural, 1862, atração de imigrantes, né, para essas regiões do Oeste, a partir do final da guerra. Eclosão de inúmeros e sangrentos confrontos entre os colonos indígenas nativos e a expansão das fronteiras por compra e conquista. Então, daí foi esse avanço de ocupação para o Oeste, que ficou conhecido aí como Marcha para o Oeste dentro dos Estados Unidos. Inclusive, só a nível de curiosidade, Rogério, esta eclosão de inúmeros e sangrentos confrontos entre colonos e indígenas, isso foi muito retratado em Hollywood, não é isso? Isso mesmo. Na época, há muito tempo atrás, quando eu era jovem, né? Não me olhe não, Delinda, desse jeito, por favor. Quando eu era jovem, aí a gente ia para assistir filme de sessão da tarde. Aí vai começar o Faroeste, Faroeste. Então, por causa disso aqui, ó, era essa situação aqui. Era o Oeste dos Estados Unidos retratado nos filmes, geralmente eram os brancos contra os indígenas. Exato. Geralmente as guerras eram assim. Pele Vermelha, falava muito aí. Filmes de faroeste. Os fatores da industrialização. Então agora a gente tem outro momento aí que vai iniciar esse processo de avanço, que é a industrialização aí, também que começou a surgir e se intensificar após esse ganho, né, da guerra pela porção norte dos Estados Unidos. Beleza. Além de assegurar a unidade territorial do país, que já se estendia do Atlântico ao Pacífico, ou seja, Rogério, também é um país continental, né? Continental. A vitória alcançada pela burguesia do Norte na Guerra de Secessão foi fundamental para o crescimento. Bem, os fatores para essa industrialização: trabalho assalariado, lá tinha um mercado consumidor interno que se expandiu, criando condições para uma sociedade de consumo, que contribuiu para o desenvolvimento econômico do país. Isso mesmo. Outros fatores que contribuíram para o crescimento econômico a partir do final da guerra: esse espírito empreendedor da maioria dos primeiros colonos, imigrantes e seguidores das religiões protestantes, próprias condições naturais, o professor falou, Jorge, agora, com jazida de ferro, depósito de carvão mineral, petróleo e ouro, principalmente para essa porção mais ao sul dos Estados Unidos, desenvolvimento de transporte hidroviário na região dos Grandes Lagos, além de usinas hidroelétricas, que são as hidrelétricas. Então, todos esses fatores contribuíram aí para a gente poder garantir o quê? Esse desenvolvimento da industrialização norte-americana. E é nesse mapa a gente consegue observar muito bem a diferença, né, quando a gente fala do povoamento e da exploração. Lá no início dessa aula, o professor Jorge falava que, ao chegar na porção norte, não encontraram os recursos naturais,
o clima não era tão favorável para a questão aí, vamos falar do desenvolvimento da agricultura, mas nessa porção sul a gente vai encontrar recursos que promoveram também, que contribuíram para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Por exemplo, nessa porção aqui mais no Nordeste norte-americano, a gente vai encontrar as reservas de carvão mineral. Ao sul, a gente vai encontrar aqui áreas da exploração de petróleo e gás natural e vários outros minerais, como ferro, chumbo, zinco, urânio, ouro, nessa porção sul. Ali no norte também a gente encontra, ali no extremo norte. Por isso que a industrialização norte-americana ela vai começar principalmente nessa região aqui, mais no Nordeste, porque nessa região a gente vai encontrar que a velha indústria norte-americana, a abundância desses recursos necessários aí para o desenvolvimento industrial. Pode verificar aqui próximo ao Nordeste, a gente encontra o ferro, o carvão também, bem importante para o início do processo industrial norte-americano. Inclusive, eu estou colocando aqui a seta, Rogério, é a característica da primeira revolução industrial, né? É isso mesmo. O carvão mineral. Carvão mineral, e a gente pode observar a questão do ferro, da própria indústria automobilística, né? Que os carros antigamente utilizavam uma grande quantidade de ferro, de cobre, de metais, e era encontrado nessa porção do Nordeste, Estados Unidos, da indústria pesada, né? Exatamente. E, Rogério, interessante também falar que os Estados Unidos, é até interessante esse gráfico aqui, esse mapa, para o aluno entender que riquezas naturais, eu já falei isso em aulas passadas, no segundo ano, mas vou reforçar aqui. Às vezes o aluno chega no ensino médio com a ideia que tem é que o Brasil tem mais recursos naturais no mundo. Isso. É isso que se difunde. Mas olha só como os Estados Unidos também tem um monte. Tem muitos recursos. Tem muitos recursos naturais. É isso? Muito bem. É uma boa observação, né? Com certeza. Para não levar para a prova dele. Excelente. Vamos lá? Então, a seção econômica. A seção econômica dos Estados Unidos se tornou mais efetiva com a ocorrência de dois importantes acontecimentos históricos. Primeira Guerra Mundial, lá, que foi daquele período que você já estudou história, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial. Então, essas guerras contribuíram aí para esse crescimento industrial aí, quando a gente fala, e também da economia norte-americana. Beleza. Como os conflitos ocorreram em território europeu? Opa, isso é muito importante frisar. Não é isso, Rogério? Sim. Tem que frisar que os conflitos ocorreram não foi no território deles, não. Exato. Isso é muito interessante. Eu estou grifando aqui, ó, para vocês entenderem que não teve Segunda e nem Primeira Guerra Mundial dentro dos Estados Unidos. Isso mesmo. Então, digamos que a estrutura deles, do território deles, não ficou abalado. Exato. Isso? Com as produções industriais e agrícolas arruinadas, esses países, que países? Europeus, tiveram que recorrer aos Estados Unidos. Estados Unidos, escrevam aí, é um dos maiores celeiros do mundo. Não é só Brasil. Não é isso, Rogério? Exato. Porque aí o pessoal pensa assim, o Brasil, o Brasil tem uma das maiores produções do mundo. Isso é verdade. Isso é verdade, mas os Estados Unidos não está atrás do Brasil, não. Não é isso? E aí, nesse período, os Estados Unidos já vivenciava a Revolução Industrial e já se produzia também muito alimento. Exatamente. E a produção deles era maior do que a nossa. Por isso que o texto anterior, o slide anterior, falava o seguinte, que nesse momento de guerra, os Estados Unidos acabou sendo beneficiado, né, recebendo muitas vantagens nesse momento, porque a guerra não aconteceu dentro do seu espaço geográfico, territorial, né? E olha só a sacada para que o aluno entenda isso aqui, ó, a ascensão econômica. Estamos falando da ascensão. Ascender é crescer. Então está falando desse crescimento econômico dos Estados Unidos. Isso mesmo. Que vai se dar, e nós já falamos lá no segundo ano, que além de exportar
alimentos para suprir o mercado europeu, os Estados Unidos financiaram. Anotem aí, galera, anotem, olha lá. Ó. Financiaram diretamente boa parte da reconstrução do continente europeu. Isso mesmo. É isso, Rogério? Tinha até um nome de um plano, né? Plano Marshall. Muito bem. Não é isso? E aí, ou seja, os Estados Unidos não se envolveu na guerra, mas ele participou da guerra. Beleza? Quem que ficou com seu território todo quebrado ali? Alemanha, França, Itália. Então, todos os países ali estavam envolvidos, ficaram destruídos. E aí os Estados Unidos, ei galera, é o seguinte, tem uma grana aqui, vou emprestar para vocês querem? De boa. Então, os Estados Unidos se deu bem. Com certeza. E começou a ganhar. O lucro foi começando a ser gerado a partir desses financiamentos, né, para a reconstrução e aí, dentro da Europa. Ela vai ascender economicamente e já vai ser vista também como uma potência. Exato. Na segunda metade do século XIX, a descoberta de petróleo nas proximidades dos Grandes Lagos, no Texas e no Golfo do México, impulsionou ainda mais o crescimento da indústria. Muito bem, é porque a gente está vivenciando aí, ó, no século XIX, né? A segunda revolução industrial, na metade do século XIX, já é a segunda revolução industrial. E aí a gente tem como principal fonte de energia o petróleo. Então, a partir dessa descoberta na região do Grandes Lagos, Texas, nos Estados Unidos, houve um grande aí aumento da produção industrial. Olha só aquilo que eu falei há pouco para vocês, em rosa aqui na legenda, ó, a tradição industrial da Manufacturing Belt, ou a antiga, né, faixa industrial norte-americana, representada aqui pelo rosa. Região industrial de nova tecnologia, de alta tecnologia, mais ao sul. E hoje também a gente tem aqui, ó, tecnologia Vale do Silício. Nós temos na legenda cidades onde estão instaladas montadoras norte-americanas. Então é só identificar, ó. Encontramos várias aqui no sul, na porção também oeste, vamos encontrar. E o petróleo, vamos procurar petróleo aqui na legenda, ó. No sul, ó, olha vários pontos de petróleo, ó, petroquímica, ó, vários. Então, essa descoberta do petróleo nessa região mais ao sul dos Estados Unidos contribuiu demais para o desenvolvimento industrial a partir da metade do século XIX, que é a segunda revolução industrial, onde a matéria-prima principal, onde a fonte de energia principal é o petróleo. E o ferro também é muito importante ainda dentro dessa indústria, além do aço. Então, Rogério, quer dizer que houve, então, essa impulsão, né? Foi uma alavancagem geral, um impulsionamento mesmo. Com certeza. Da Revolução Industrial e deixando os Estados Unidos como um dos protagonistas mundiais na Revolução Industrial. Exato. Essa industrialização muito moderna. Bem. É isso aí, galera. Estão entendendo aí? Será que os Estados Unidos é uma potência ou não é? Estão vendo aí que não é só questão política e bélica, não. Eles também têm minerais, têm muitos recursos naturais lá. Exato. Então, aí, a partir da metade do século XX, a gente tem aí o que vai acontecer nos Estados Unidos. Vão consolidar como maior potência econômica do globo, condição sustentada por uma nova fase de desenvolvimento caracterizada pela expansão de suas multinacionais pelo mundo. Agora já é um outro acontecimento. Os Estados Unidos, aí já na metade do século XX, já passou ali pelo seu processo intenso da segunda revolução industrial. E agora ele busca, a partir da metade do século XX, novos mercados para atuar, porque ele começa a entender que é muito importante ter essas grandes empresas espalhadas em diversos territórios. Essas empresas são chamadas de multinacionais, porque, dependendo da localização que essa empresa estiver instalada, professor Jorge,
ela vai vender, e vender muito, porque esse é o verdadeiro interesse, estudar um mercado onde tem um potencial para consumo. Então, é dessa forma que aconteceu a expansão de multinacionais para diversas partes do mundo, e não só a questão aí do mercado consumidor, e também outros fatores, produzir em outras partes do mundo, onde ele pudesse pagar, por exemplo, uma mão de obra mais barata e garantir também um retorno financeiro maior. Então, e multinacionais norte-americanas naquela época, Rogério, 1950. Vamos falar aí para o aluno, vamos lembrar alguma aí. A Ford, A automobilística, né? a General Motors, Exato. a General Elétrica, a GE, que faz a Intel, lâmpadas. né? Intel é norte-americana. Intel, norte-americana, é isso? Que se dá muito mais forte agora lá no Vale do Silício. Isso mesmo. Então, são multinacionais. Exato. Que não estão só lá. Se expandiram para outros lugares do mundo, chegaram aqui no Brasil. Muito bem. E o que vai acontecer? Por um lado, essas multinacionais não têm bandeira, entre aspas, não têm bandeira, porque elas chegam como, você pode ver lá, a indústria brasileira, tá? Mas não é indústria norte-americana. E só que parte do lucro dela vai de volta para os Estados Unidos. Não é isso? Isso mesmo. Porque aqui vai estar o quê? Uma filial destas multinacionais. E isso começa lá a se intensificar a partir da metade do século XX. De 1950 para cá, isso se tornou muito mais intenso e os Estados Unidos se tornou muito mais poderoso e a potência que é hoje. Muito bem. Beleza? Vamos lá no quadro. Bora. Mais alguma observação, Rogério? Tranquilo. Tranquilo? Então, a gente tem aí, a partir da metade do século XX, né, uma nova ordem, né? Nova ordem mundial, e a gente tem aí o mundo. Na verdade, esse mundo aqui já é pós-Segunda Guerra, Guerra Fria. Isso, depois da Segunda. 1991 em diante, porque a gente está falando lá do século XX, aqui já é finalzinho do século XX, onde vai iniciar no século XXI, depois da Segunda Guerra, que a gente falou que os Estados Unidos começou a espalhar diversas multinacionais para o mundo. Agora a gente tem Guerra Fria, e depois da Guerra Fria a gente tem uma nova ordem mundial, onde ela não é mais bipolar, como era na Guerra Fria. Mas ela une, né? Ela não é mais bi, agora é une. Une. Ou então ela também pode ser chamada, essa nova ordem mundial, como ordem multipolar, ou, de repente, ordem unimultipolar. O que seria a uni? Potência militar, representando aí a figura, o poderio norte-americano, e multi, porque nós temos no mundo potências econômicas, além dos Estados Unidos como China, União Europeia, e a União Europeia, que tem vários países que são principais economias do mundo, até o Japão, né? Inclusive. Então, nova ordem mundial, pós-Guerra Fria, ela é chamada de multipolar ou também de unimultipolar, certo? Beleza. E, inclusive, a ilustração aqui, você sabe, né, Rogério? Certo. Eu gosto dessa ilustração, né? Muito bem. Tu sabe por que eu gosto dessa ilustração? Porque você sabe jogar xadrez, né? Xadrez é top, meu amigo. Xadrez é top das galáxias. Aprenda a jogar xadrez. Dica do professor Jorginho. Por que eu estou dando essa dica? Porque é um nível de concentração, nível hard. Isso aí. E outra, por que se compara o jogo de xadrez a essa ordem mundial? Porque o globo ele é feito de estratégias geoeconômicas e políticas, onde os espaços vão sendo ocupados por essas potências. E um jogo de xadrez também funciona assim. Exato. Ok? No caso, o jogo de xadrez aqui tem os reis. Os reis têm que ser protegidos a qualquer custo no jogo de xadrez. Mesmo que a rainha tenha que ser capturada, o rei tem que sobreviver. Então, o jogo de xadrez, é uma luta em que quem vai ocupando mais espaços no tabuleiro, de forma que o outro comece a ceder peças, até ser derrotado. É isso aí. E no mundo contemporâneo, quer dizer, sempre foi assim, né, Rogério? Sempre foi assim. Sempre foi assim, é luta por espaço territorial. Isso mesmo. É isso, e não só territorial, mas também sob a influência econômica e política. Exato. Beleza? Beleza. Vamos lá, avançando. E aí a gente tem aqui uma imagem que representa o crescimento anual do PIB dos Estados Unidos, em média móvel, né, de 10 anos, de 1948
a 2016. Crescimento do PIB, aí a gente consegue observar, né, esse crescimento bem intenso, né, professor Jorge? Só avançando desde o período aí de 1948. Caiu em alguns momentos por conta que a gente observa queda em 2008 por conta de uma crise que se instaurou dentro dos Estados Unidos, principalmente atingiu o mercado imobiliário, que começaram a fazer muitos empréstimos, mas assim, se a gente for analisar o histórico norte-americano, é um histórico de crescimento, de avanço a cada dia, quando a gente fala aí sobre a história norte-americana. Então, essa aula a gente preparou da seguinte maneira, em 2 momentos, para você poder compreender esse avanço, primeiramente da história, né, os fatos importantes que contribuíram para o crescimento da economia norte-americana, certo? Perfeito. Então, é interessante guardar informações aí preciosa sobre nosso encontro de hoje, essa relação de ocupação, a diferença lá do norte e do sul, quando a gente fala do processo de colonização, e também eu falei há pouco para vocês sobre a questão espacial da primeira fase da indústria, que era lá no Nordeste dos Estados Unidos, vamos colocar o primeiro polo de revolução industrial, que foi a indústria automobilística. Beleza? Professor Jorge, e os Estados Unidos, apesar de todas as intrigas, muitas das vezes, que acontece envolvendo o nome dos Estados Unidos, se a gente parar para analisar, é um país que, apesar de todas as suas relações, vamos colocar... conturbadas, a gente observa aí, vamos colocar essa estabilidade econômica a nível mundial, mesmo diante dessas crises, que muitas das vezes parece que estremece a sua estrutura, mas a base econômica, a base política consegue ir adiante. Rogério, você me permite só fazer uma curiosidade aqui? Um dia desse morreu Mikhail Gorbachev. Sim. Eu lembrei porque você estava falando da nova ordem mundial. Exato. Unimultipolar, porque era bipolar, era a União Soviética. E quem fez essa transição dessa nova ordem mundial, que desintegrou a própria União Soviética, foi Mikhail Gorbachev. Isso mesmo. Que, inclusive, tem o respeito da classe internacional como um todo. Exato. Tentou aí recuperar até então a União Soviética, mas infelizmente ele já pegou ali numa fase muito difícil, bem crítica, né? Onde já a galera já não tinha qualquer expectativa de melhoria. E aí acabou findando aí em 1991 a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o tema da nossa aula de hoje, que é os Estados Unidos, tornou-se aí como a principal potência econômica mundial, o grande representante do capitalismo. A referência. A referência, inclusive, o leste europeu, que era socialista, agora está todo mundo no capitalismo. Muito bem. É isso? Então, galera, era o que nós tínhamos. Daqui a pouco a gente volta para um resumão. Até mais. Até mais. Valeu.